não é barganha com Deus. A gente está passando por situações angustiantes, aflitivas, a gente vai jejuar para Deus nos tirar do lugar de aperto. Não. Vai ser a gente orar e esperar na misericórdia do Senhor, e no momento certo Ele vai nos tirar do lugar de aperto e nos colocar num lugar, nem que seja para a gente entrar no reino de Deus definitivamente. Louvado seja Deus. Mas aqui estava certamente a mulher dele, os filhos dele, e foram apedrejados, e foram queimados a fogo, e se fizeram um grande montão de terra, porque aquele homem foi duro de coração, tentou a misericórdia do Senhor. Quando eu vejo Adão e Eva, Deus ele criou o homem, e o homem estava só, e Deus falou assim, eu não vou dar os textos por causa do horário, Ele falou assim, não é bom que o homem ande só, eu vou fazer uma companheira. E é interessante que Deus ele foi muito tremendo, Ele deu uma anestesia lá em Adão, Adão dormiu e tirou da costela, Ele não tirou da cabeça, né? Porque senão a mulher ia mandar no homem, né? Tem mulher que é fogo, né? Eu conheci umas irmãs que o marido falava fino, já chegava até já fazendo crime de espada, né? Cuidado que essa daí tem fogo nas ventas. Mas tem homem também que pisa nas mulheres, né? Não tirou do pé. Ele tirou para andar lado a lado. Por isso que eu tenho dificuldade com esses homens que odeiam mulheres, que são os misóginos, né? A misoginia, que usa a mulher por seu bel prazer e não respeita, não tem compromisso. Toda vez que a Vânia eu saio com ela, lá à porta de casa eu abro para ela passar, primeiro ela. Quando nós entramos no carro de alguém, no Uber, eu abro a porta para ela. Porque é uma bênção. Hoje eu falei para ela, Vânia, ai de mim, se eu não tivesse você na minha vida. E lhe farei uma ajudadora de servidora. E essa ajudadora de Acã foi apedrejada. E Deus então fez uma ajudadora para Adão, o primeiro homem. Porque não era bom, Deus se preocupou, falou, não é bom que Adão ande só. Olha a quantidade de fruta, inclusive da novela lá, interessante, eu falo, Vânia, não é uma manga pintada de azul? Parece da mangueira pintada de azul. E uma você não come. Era um teste, mas Deus já sabia, porque Deus é onisciente e nada lhe pega de calças curtas, que eles iam errar. Tanto é que ele proveu o cordeiro, o animal, as peles, para poder se cobrir da nudez deles. E diz que Eva foi lá, comeu do fruto, levou para Adão, daí Deus procurou eles. Olha a longanimidade de Deus. Foi a mulher que tu me deste. Deus ficou quietinho. Daí perguntou para a mulher, por que fizeste isso? Adão de cara já chutou a bola para Deus e para Eva. Ele era o mais santo de todos, né? Ele ali era uma vítima, não podia. Oh, que mulher terrível! Oh, que Deus também que me faz uma dessa. E a mulher falou, sua fé é serpente. Resposta errada. Não está certo isso. O certo seria tratar. Fala assim, Senhor, ele estava na presença de Deus. Senhor Deus, eu sou o responsável. Eu não devia ter deixado a minha esposa só, porque o Senhor falou que não era bom eu viver só. E ela é o vaso mais fraco. Não podia ter deixado ela só, ela ficou a mercê. A serpente também agora resolveu falar. Os dois únicos que falaram foram a serpente e a jumenta. Mas não, foi uma que me deste. E Deus ficou de boa. Podia ter acendido a ira de Deus, né? Vou acabar com esses aqui, vou fazer do barro outras pessoas melhor. Mas não. No dia que pecaram, morrereis. Primeira coisa, comeu lá do fruto, não morri. Tá vendo?
a serpente está certa, a criatura está certa, o Criador está errado, ele mentiu para a gente, mas na verdade o pai da mentira é o diabo, que mente desde o princípio. Um outro exemplo aqui é o povo israelita, é Balaão. Balaão, lá em Juízes 22 e 22, fala da história dele. Ele era uma pessoa que ouvia Deus. Um profeta, ele ouve Deus e ele transmite. É a boca de Deus, né? Senhor, fecha a boca desse cachorro. Tá querendo falar igual a mulher está brincando com eles, né? Então, Balaão recebeu uma visita. Eram os enviados de Balaque. Olha, amaldiçoa esse povo de Israel aí, você vai ganhar um dinheirinho. Olha, dinheirinho, a oferta que eu vou te dar vai ser bênção, daí você vai poder comer pizza, você vai poder comer sushi, sashimi, a oferta é boa. Né? Você vai comer lá com shoyu, com wasabi, vai comer com aqueles pauzinhos, as comidas japonesas, que custam tão caro. E daí ele fala, não, eu só vou só se Deus. Daí ele faz uma consulta lá, daí fala assim, pode ir no caminho. Ele vai com a mula, e a mula começa a apertar ele sobre a parede, porque a mula vê o que o cego já não via, já não enxergava. Tinha um anjo com uma espada de fogo desembainhada, que ia contra ele. Daí ele começa a bater na mula. Daí a mula fala para ele assim, Deus abre a boca da mula, a mula fala. E o mais interessante é que ele responde também, e tem um diálogo. Né? Se eu for contar isso para algum psiquiatra, ele fala assim, eu é doido. Né? Imagina falar com a mula e responder. Daí ele bate na mula, a mula fala assim, eu te sirvo desde quando eu era mais novinha e você me bate desse jeito. Aí ele fala assim, que você está me aborrecendo muito. Da mula, Deus abre os olhos dele e ele viu o anjo. Meia volta vamos ver. Você pode me dar o mundo inteiro, Balaque. Depois dessa que eu passei com a mula fala comigo, eu vejo um anjo, eu vou tomar diazepam, eu vou tomar qualquer remédio aí para a cabeça, que o negócio está feio. Eu não vou adiante, senão eu vou, né? Não, ele vai para Balaque. Daí ele chega lá com aquela boca para falar um monte de maldição. Deus transforma tudo em bênção que ele fala. Balaque fala assim, o quê? Mas eu te paguei para amaldiçoar, tu está abençoando eles? A misericórdia de Deus. E por 3 vezes Deus mudou a boca dele. Transformou aquela boca que só tinha maldição em bênção. Daí ele ganhou dinheirinho. Certamente ficou triste. Ia comer sushi, sashimi. Eu vou diosar também, pode vir aquele pode, já estava tudo na cabeça dele, ia ganhar dinheiro, din-din, prata. Ele falou assim, eu vim lá da caixa prego, a mula fala comigo, eu mulo falo com a mula, perdi, vou voltar com o bolso vazio. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar as moabitas e vou fazer com que elas façam chaveco com israelita. É tudo mulherengo, vai cair. Caíram, que nem patinho. E veio a ira de Deus sobre Israel. Porque não era para Israel se contaminar. Não é para a igreja se contaminar. Não é para os presbíteros arranjar mulher estranha. Não é para os pastores terem aí a segunda mulher. Não dá conta nem da primeira. Como é que vai querer a segunda? E a ira de Deus se acendeu. Daí ele saiu com o dinheirinho. Não, agora sim, como sushi, sashimi. Eu mudei de ideia, vou comer logo uma feijoada com uma churrascada. Vou ficar com a barriga desse tamanho, vou tomar Coca-Cola. Porque eu ganhei o dinheirinho de Balaque. O prêmio da injustiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que diz a palavra. Teve um outro homem também que abusou da longanimidade de Deus. Sansão.
A mãe não podia gerar, era estéril. Tinha uma anomalia no seu sistema reprodutivo. Não tinha os tratamentos que hoje a medicina dá. Só um milagre. E o milagre aconteceu. E é interessante que essa mulher, ela começou a ter uma visitação. E eu estou convencido que quem visita ela é o próprio Senhor Jesus. Porque quando apareceu para ela, falou que ela ia gerar um filho, ela perguntou: qual é o seu nome? Daí ele fala assim: por que tu perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Lembra? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus pela paz. E ela foi falar com ele. Ela falou assim: me apareceu aí no nome de Deus, um negócio assim meio. Então vamos orar para que apareça de novo. E apareceu o marido. Porque o marido às vezes fala assim: essa mulher é doida, hein? Sei não, ela está tendo visão, será que ela comeu muito aí, daí foi dormir, teve um pesadelo, daí sonhou que veio um anjo. Vamos pedir para que ele apareça. Ele apareceu e falou que ela iria ter filho. O milagre estava a caminho, mas que esse filho deveria ser consagrado ao Senhor, nazireu de Deus. O nazireu de Deus, ele não podia casar com mulher estranha, estrangeira aqui no caso. Não podia tomar vinho nem produto da uva, comer a uva. Não podia se aproximar do cadáver. Tinha que ser separado para que Deus usasse. E é isso que Deus quer. Ele quer que hajam nazireus, como João Batista foi, que honre o voto do nazirenato e ele possa fazer grandes obras através do nazireu. Entretanto, ele era mulherengo, casou com uma filisteia, ele pegou, matou um monte de raposa lá e trouxe os rabinhos da raposa, ele incendiou a vinha dos filisteus, ele matou um leão e no dia seguinte tinha um favo de mel no leão, ele se aproximou e comeu do defunto lá, né? E Deus não tolerou, Deus foi longânimo, Deus não executou a ira. Mas um dia veio Dalila. Dalila, a gente não pode dizer que ela é uma prostituta, porque a Bíblia não diz que é. Nos filmes que dizem, que a gente viu aí. Mas ela é uma mulher que ela tinha uma abertura com aqueles governadores e reis lá, filisteus. E eles propuseram um negócio para ela. Falou assim: você descobre qual é o segredo e a gente vai prender ele e vamos seguir o livro dele, porque ele pega uma queixada de burro, mata aí 1000 dos nossos de uma vez só. Ele pega um portão pesadíssimo, sai subindo o morro do portão, coloca lá em cima. Esse homem é invencível. A gente quer saber qual o motivo, qual a razão, a fonte da força dele. Mas a Bíblia fala assim: a minha força é o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a luz da minha vida. E aquela mulher, então, com o coração astuto, sabida, inteligente, ela falou assim: Sansão, me diga aqui, meu anjo, meu amor, eu fosse cafuné em você, eu vou fazer aquela canjinha, você descansar um pouquinho. Qual o motivo da sua força, meu anjo? O motivo da minha força? Se pegar 7 cipós virgem e colocar nas minhas tranças, eu enfraqueço totalmente, de leão já veio um gatinho, e eu não vou poder fazer mais nada. Daí ela fez cafuné, no meio dela pegou, foi lá, fez nas tranças dele de Nazireu. Nazireu tinha um cabelo grande, ia cortar o cabelo e oferecer a Deus um tempo da vida dele, e esse tempo não chegou para se cumprir o nazirenato. Então ela falou, depois de ter colocado as coisas no cabelo dele: Sansão, os filisteus vão contra ti. O homem deu um pulo e quebrou tudo. Daí ela falou: Sansão, por que você faz isso comigo? Magoou no coração. Quando a mulher fala isso, os homens acham até engraçado. Ele falou: não, Tolinha, o motivo da minha força é o seguinte: você coloca 7 cordas virgens e tal, daí vamos fazer danou. Daí coloca as cordas. Daí ele já está naquele, né? Às vezes a gente dá um ronco que a gente acorda, né? Sabe aquele ronco que a pessoa faz? Parece que está rasgando, né? Daí,
Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão dá outro pulo, arrebenta tudo. Ela falou, Sansão, você me enganou. E eu falo para a Vânia, as mulheres usam a piada e a arma contra os homens. É um show. Daí Sansão não aguentou. Sansão, você faz isso, eu estou humilhada, meu coração está quebrado, você não me ama. Pronto. O cara falou assim, não, o negócio é o seguinte, eu vou contar, o segredo é o meu cabelo, o segredo da minha força é o meu cabelo. E diz que o Espírito do Senhor se ausentou dele. O nosso segredo, o segredo da nossa vida, da nossa bênção, da nossa força, da nossa luz é Jesus. Nada mais. Ele abriu mão. E diz que os filisteus vieram e pegaram ele e cortaram o cabelo. E ele ficou como um gatinho, foi levado para o moedor, um lugar que eles moíam, arrancaram os olhos dele. E ele ficou bastante tempo cego e rodando em círculo, moendo como um animal. Até que a Vânia me perguntou, João, por que ele está no Heróis da Fé? Heróis da Fé, Hebreus 11, o nome dele está lá. Pode chegar lá. João, mas por que esse cara fez tudo isso? Como que ele pode estar lá? A resposta está no verso 6, do capítulo 11 de Hebreus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário ver que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E ele ainda buscou a Deus mais uma vez. E ele falou assim, que não triunfe os meus inimigos sobre mim. E ele foi, mesmo cego, ele foi levado às colunas. E ele empurrou as colunas e caiu Dagon, que era o deus dos filisteus. E ele matou mais gente com a morte dele do que em vida. Agora teve também um casal. Veja como Deus foi longânimo com Sansão. Teve um casal. E em Atos dos Apóstolos estavam acontecendo maravilhas, curas, milagres, os negócios assim. Eles colocavam os lenços assim, as roupas, até a sombra curava, um negócio assim de outro mundo, um negócio tremendo. E apareceu um homem chamado Barnabé. Barnabé, mas talvez tinha uma raiz de Paracletos, porque é o mesmo nome dado ao Espírito Santo. Capítulo 17 de João diz que vos enviarei um Consolador. E a palavra Consolador é Paracletos. E ele foi chamado José da Consolação, Barnabé. E aquele homem, ele era levita. E o levita não tinha direito à herança, mas ele tinha uma propriedade, uma herdade. E ele, vendo que existia uma dificuldade de alguns irmãos de se alimentar, ele pegou aquela herdade, vendeu e depositou ao pé dos apóstolos e falou assim, eu não preciso de propriedade, porque Deus é a minha herança. E assim tinha que ser com os levitas. Aquilo lá apareceu assim para Safira, Ananias, um negócio bom, porque parece que vocês chamaram ele de José das Consolações, de Paracletos, aí também, né? O que eles vão falar da gente? Eles vão falar que nós somos um Altíssimo, alguma coisa assim, né? Seria extremamente Altíssimo. E disse que eles tinham uma propriedade, eles venderam, mas eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente vende, daí a gente vai falar que a gente vendeu por 100, mas na verdade a gente ganhou 200, 100 a gente coloca no bolso, e os outros 100 a gente faz a média para a igreja, todo mundo vai falar, oh maravilha, piedoso, oh, glórias a ti. Mas eles não estavam mentindo para os homens, eles estavam mentindo para Deus. E Deus chama primeiro a mulher, o homem, que tem que responder. O homem sempre vai responder primeiro. Olha, tem umas irmãs aqui que são casadas, é menos a Nani que vai casar com o varão abençoado. Eu creio. Já ora pelo esposo, porque Deus chama primeiro o esposo. E eles falam assim, vendi a propriedade, está tudo aí aos teus pés. Por que mentiste com o Espírito Santo? E Ananias inspirou ele, que louco, puxa, levaram embora.
A mulher teve umas horas, ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela teve umas horas. A longanimidade, Deus percebe? Deus ainda dá algumas horas para a mulher. Tinha dado para Ananias. Daí ela chega. E aí, vendesse a propriedade, vendi, veio tal, te no chão. Mentiste contra o Espírito Santo. Os que levaram, o teu marido vão te levar também, a mulher que catacumba. Nós não devemos provar a Deus. Satanás fala assim para Jesus: olha, você é filho de Deus, olha que cara de pau. Ele é criatura, ele sabia quem é Jesus, ele estava lá na eternidade. Você está filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E não tente a Deus, meus irmãos. Nós temos uma tentação que é para a gente tentar Deus, para a gente provar a Deus. Olha, eu vou pegar na fogueira santa, eu vou vender tudo. O bispo falou que eu vou receber 100 vezes tanto, então eu vou vender o Deus, vou vender as caixas de som, vou vender o óculos, vou vender até a lâmpada. Vou receber 100 vezes lâmpada, 100 vezes caixa de som, 100 vezes. Vou ficar na nice. Não é tentar Deus. E nós conhecemos uma pessoa que fez o voto da fogueira santa. Onde está a fogueira santa na Bíblia? Não tentarás o Senhor teu Deus. Também fala de Herodes. Herodes e Atos dos Apóstolos teve uma coisa lá, daí apaziguaram. Daí Herodes, que já tinha passado já Tiago maior pela espada, ele faz um discurso, vai nos homens para bajular, foge de bajulação. Você é uma bênção, dá glória a Deus. E Antônio, quando ora, parece um anjo, dá glória a Deus. Os bajuladores aproveitam. Daí falou assim: não é voz de homem, é voz de Deus. E diz que ele não deu glória a Deus. E o anjo feriu ele com a espada. E ele expirou e os vermes o comeram. Atos Apóstolos, lembram disso? Em Atos dos Apóstolos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora tem um homem que ele reconhece Deus agindo através de um profeta. Ele tinha 2 colegas que eram capitães de 50 homens. Daí o rei falou assim: pega esse profeta que eu vou dar, ele não vai mais viver. Daí mandou lá no capitão, e o capitão chegou lá: profeta, desce daí! Homem de Deus, desce daí! Ele falou assim: se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu, vai consumir você. Caiu fogo do céu, matou aqueles 51 homens, o capitão e os 50 deles. Daí o rei manda mais 50, porque o rei é teimoso. Daí lá vai lá também o capitão: homem de Deus, desce daí que o rei quer me falar. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma todos. Mais 51 foram para o Beleléu. Daí chegou um outro. Ele já deve ter chegado que nem aquele gatinho lá do Shrek, já viu? Ele chegou assim com o chapéuzinho: homem de Deus, seja preciosa a minha vista, a sua vista, a nossa vida. Por quê? Porque ele reconhecia que era alguém enviado de Deus e Deus estava com ele. E Deus agiu de longanimidade com o terceiro, não com os 2, porque... Mas tem um homem, e eu vou encerrar com esse homem. Ele era leproso, diz a Bíblia. Eu tenho as referências aqui, se vocês quiserem pegar, por causa do horário, deu uma corrida. E ele chega diante de Jesus, ele chega coberto de lepra. A lepra é uma doença que vai apodrecendo, apodrece o nariz, a orelha, as pessoas muitas vezes apodrecem a parte do rosto, é algo terrível. E o cheiro mau de carne podre é terrível. E naquela época eles tinham leprosário, eles tinham que ficar num lugar afastado e eles morreriam daquela doença que era vista como uma maldição. E quando o leproso andava, porque muitas vezes para não morrer de fome ele saía para mendigar, ele saía com um sino
e ele tocava um sino. Se ele visse alguém a determinados metros dele, ele gritava imundo, imundo, referindo-se a si mesmo. Então a pessoa já ficava esperta e ia sair, porque a lepra era altamente contagiosa. Mas se ele não fizesse isso, ou se ele se aproximasse por demais de uma pessoa, poderiam apedrejar ele. E ninguém nunca podia tocar no leproso, porque correria o risco de contrair a lepra. E diz que esse homem, ele enfrentou todos os medos dele, inclusive o medo de ser apedrejado, porque ele tinha fé. Nós vamos encontrar ele quando nós entrarmos nas mansões celestiais. E diz que ele chega para Jesus e fala assim: olha, se tu quiseres, tu pode me purificar. Olha o que ele fala: se quiseres, porque ele cria, diferente daquele pai, daquele menino que era lunático e se jogava no fogo, na água. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, ele falou assim: se tu podes. Ele não falou se tu podes, ele falou se tu queres. Ele reconhecia que Jesus era o Todo-Poderoso, e ele se achegou a Jesus. O corpo dele fedia certamente, devia, sabe, estar aquela... E Jesus, movido de íntima compaixão, fala assim: sim, eu quero. Toca nele e ele fica todo limpo, todo purificado. Jesus correu risco, aquele homem correu risco, mas Jesus, movido pela fé dele e de íntima compaixão lá no grego significa que Jesus teve até uma dor de estômago. Sabe aquela dor que você tem, que você está aproximando? E abençoar aquele homem. Longanimidade de Deus. Nós vamos encontrar pessoas que nós vamos falar do amor, da paciência, da longanimidade de Deus. Entretanto, nós temos que avisar que o Senhor se ira, e virá o dia da ira de Deus. Virá o dia em que não vai ter mais nenhum momento para se arrepender. Nesse dia, que é o grande e terrível dia do Senhor, muita gente fala assim: Jesus, eu quero te aceitar agora como meu Senhor e Salvador, tendo rejeitado Jesus a vida toda. Senhor, agora eu me arrependo. Ele não vem mais como a criança e como crucificado, e como aquele que ainda hoje intercede por nós. Ele virá como justo juiz para dar a cada um segundo as suas obras. Passou o tempo da graça, é chegado o grande juízo de Deus. Nós precisamos alertar as pessoas disso. Amém? Eu vou encerrar. Eu passei um pouco, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa aula, queremos te agradecer pela tua maravilhosa presença no nosso meio, e te pedimos, Senhor Deus, que tu nos faça pessoas eficientes e eficazes ao comunicar a mensagem da vida eterna, da salvação, e que não haja em nós nenhuma tentação, que nós omitamos qualquer detalhe das Escrituras que venha impedir as pessoas de se salvar. Usa a nossa vida. Nós te louvamos pela tua grande longanimidade e paciência por nós até agora. Nos ajuda a caminhar.